Salve, salve, meu andarilho, minha andarilha, sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos ao seu Andarilho Podcast. Demos aquela pausa no meio da segunda temporada, pausa estratégica, mas já estamos de volta para concluir a segunda temporada. Ainda temos 9 episódios e hoje eu tô aqui com um convidado super especial, que, assim como o coração do Andarilho Podcast, também é um cidadão do mundo. Anda por aí, faz com que as pessoas também conectem-se com a cultura de vários lugares, de vários países. Eu estou aqui com o meu amigo, direto da Toca dos Mochileiros, meu amigo Fernando Benzecri. Meu amigo, muito obrigado. Ou Fernando Mochileiro, obrigado por nos receber aqui na Toca dos Mochileiros. O Andarilho Podcast agradece. Eu não sei se eu digo seja muito bem-vindo ao podcast, porque sou eu que estou na sua casa, né? Mas um prazer enorme. Então que todos sejam muito bem-vindos, né? A Toca dos Mochileiros, né? Esse espaço é extremamente democrático, né? Mesmo o nosso grupo ele tendo 1000 pessoas, a gente recebe todo mundo aqui em casa. Não as 1000. Não as 1000 de uma vez. Não as 1000 de uma vez, mas a gente abre uma lista e cada um fica à vontade de colocar o nome na lista de acordo com o limite e são todos bem-vindos. Então, andarilhos, sejam bem-vindos aqui na Toca do Mochileiro. Muito bem, meu amigo, muito bem mesmo. Olha só, você que é um verdadeiro mosaico cultural. Você é um cara que gosta de andar por aí, viajar, e nós sabemos que quanto mais viagens, mais bagagem cultural também nós temos, né? E você começou aí essa vida de andarilho muito cedo. Você que nasceu em Brasília, morou em Goiânia, morou no Rio de Janeiro, morou em Fortaleza, está aqui em Portugal. Então, meu amigo, eu queria que você contasse aí um pouco como é que foi crescer em tantos lugares e estar aqui em Portugal, e se isso acaba que ajudou aí nesse seu espírito mochileiro. Então, sem dúvida, né? Na verdade, eu nasci em Brasília e eu, muito jovem, eu fui morar no Rio de Janeiro, né, com os meus avós. Eu morei 2 anos no Rio de Janeiro, depois eu voltei para Brasília. Quando meu avô faleceu, a gente foi para Goiânia, então eu morei 2 anos em Goiânia também. E depois o meu pai foi abrir um estabelecimento em Fortaleza, né, na Praia do Futuro, e aí nós mudamos para Fortaleza também. Então toda a minha adolescência praticamente foi lá em Fortaleza, né, dos 15 aos 23 anos. E com certeza isso influenciou, né, no meu estilo de vida. Eu acredito que essas mudanças elas influenciaram bastante para que eu me tornasse uma pessoa muito adaptável. Sim. Né? Então, no local onde eu chego, eu consigo me adaptar bem, me sentir bem, me envolver, né, com a cultura local, com as pessoas, e eu consigo ter essa boa adaptabilidade. Você, na juventude, você foi hippie, né? Vendia artesanato nas praias de Fortaleza. Acaba que isso também você tem contato com pessoas de várias culturas também, né? Tudo isso. Mas o que é que essa fase da sua vida ensinou sobre liberdade e sobre se conectar com pessoas? Foi importante? Cara, totalmente, né? Eu gosto de falar que na minha adolescência eu, eu vivi muito em movimento, né? Então eu gostava de fazer muitas coisas diferentes. Eu brinco falando que eu era hippie, mas né, numa forma um pouco mais livre dessa Sim. definição, né, de hippie, que eu realmente fazia artesanato e eu vendia a arte que eu fazia na praia e no Centro Cultural Dragão do Mar, né, e eu conhecia muita gente, eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos mesmo e ter um conhecimento de vários outros setores, de filosofia, sociologia. Nessa época eu me identifiquei muito sobre essa questão do sobrenatural também, né, do ocultismo, eu achei muito interessante. Foi até uma das coisas que me influenciaram bastante a me formar em história, né? Então eu Sim. acabei me formando em história, né? Eu ingressei na Universidade Estadual do Ceará e isso foi tipo determinante, né? Tanto para eu conhecer muitas pessoas e ter essa comunicação, quanto para me formar em história. E só uma história aqui curtinha, rapidinho, que Sim. é muito divertido, foi o seguinte. Esse tato para falar com as pessoas era tão interessante que, junto comigo, lá no centro do Dragão do Mar, tinha um senhor, o Walter, lembro até hoje, que ele vendia poesia. Sim. Aí teve um dia que eu falei, Walter,
eu enjoei de vender artesanato. Me dá aí umas poesias pra eu vender também. Toma aí meu artesanato, que você vender é seu. Aí ele falou, tá bom. Aí eu peguei as poesias dele e fui andando, vendendo a poesia do Walter. E foi a coisa mais divertida do mundo, assim, né? Então fazer essa troca, né? E Foi uma conseguir. troca cultural, inclusive, isso, Sem né? dúvida, sem dúvida. A gente conversava muito. Na época eu também escrevia, eu desenhava, então eu tinha um lado artístico bem apurado, assim, eu gostava bastante. E essa questão de você se formar em história, deu aula por 13 anos, não é isso? Deu Isso. aula de história, foi em escola de ensino médio. Conta aí um pouco sobre essa. Porque professor, quer queira, quer não, você está ali naquele ambiente viajando através do conhecimento e tudo, mas você tem que estar ali cumprindo um horário. Você não tem essa liberdade de dizer, poxa, essa semana eu quero ir para tal lugar. Mas como é que foi essa fase? Conta um pouco sobre o Fernando, professor de história. Então, na verdade, eu tentei entrar na Universidade de Artes Plásticas e várias vezes eu bati na trave e eu não consegui entrar na Faculdade de Artes Plásticas. Não, eu queria ser artista plástico. E aí eu pensei, cara, eu tenho que tentar outras coisas diferentes, né? Então, talvez se eu fizer história, o conhecimento, a visão de vida que o curso de história ele proporciona, eu vou conseguir melhorar minha arte, eu vou conseguir produzir coisas mais legais, né? Ter uma visão de mundo diferente. E aí eu acabei me formando em história, né? E nesse meio tempo, né, acabaram acontecendo várias situações, tipo, meu pai faleceu em Fortaleza, e eu voltei a morar em Brasília, né? Eu fui para Brasília e eu me formei em Brasília e comecei a dar aula, né? E realmente, tipo, eu caí de paraquedas, né? Eu gosto de falar que eu caí de paraquedas como professor, né? E no início é muito difícil, né? Me adaptar, a questão da sala de aula é um desafio à parte, mas hoje eu me descobri que é um dos meus grandes talentos, né? Eu sou uma pessoa que eu consigo me comunicar bem e eu gosto de falar até que eu consigo ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, né? Porque eu tenho essa habilidade de ensinar, né? Inclusive foi a outra parte da minha vida, né? Que eu vim para Portugal pensando que eu nunca mais ia ser professor, né? Porque o cansaço mental de sala de aula é muito forte, assim, é muito Sim, desgastante, sim. apesar de ser apaixonante. E aí eu vim para Portugal pensando eu vou fazer coisas novas, eu tive várias profissões aqui e acabei me descobrindo professor de novo, né? E Então, que a gente já vai falar sobre isso daqui daqui a a pouco, sobre pouquinho, essa sua volta às aulas, não com é? certeza. Mas olha, você mencionou aí da questão da história, sobre o ocultismo. Conta um pouco aí sobre esse lado, se é que eu posso chamar sombrio ou não. Mas Será como é que que eu foi posso falar essa, sobre isso? o que a gente tá conversando, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo, Né? Só algumas milhares de pessoas. não. Só isso. Cara, seguinte, a princípio eu sempre fui muito curioso, Sim, né? E eu sempre achei essa parte espiritual, essa parte mística do mundo, sobrenatural, muito interessante, né? Então, quando eu comecei a vender o artesanato na praia e conhecer várias pessoas, né, de várias tribos ali em Fortaleza, isso nos anos 2000, né? Já tem bastante tempo. E eu acabei conhecendo muita gente nesse segmento e eu vendia umas pedrinhas que o pessoal falava que eram e as pedra pedras. é essa? Não, eram as pedrinhas dos signos. Eram pedras semi-preciosas. Sim, Ametista, cristal, quartzo rosa e tudo mais. E aí, as pessoas, eu falava que eram as pedras dos signos, só que eu não entendia nada de signo. E o pessoal começou a perguntar, Fernando, o meu signo é tal. Qual que é a minha pedra? Aí eu falei, não sei. Aí eu comecei a estudar. Eu falei, tem que saber pra galera comprar mais, sim. né? Oferecer pra namorada e tal. Então eu comecei a estudar essa parte, né? Das pedras dos signos, significados e tal. E aí eu comecei a divulgar. Até lembro uma vez que foi engraçado que um rapaz perguntou assim, ó, se você adivinhar qual é o meu signo, eu compro o seu colar. Eu falei, tá bom, então me fala três coisas sobre você. Aí ele me falou, não vou lembrar exatamente o que que era, ele falou sobre ele, e eu falei, ó, seu signo é tal, e a pedra é essa aqui, ó. Ela é até bonita, combina contigo e tal, não sei o quê. Ele, olha, você acertou, Olha né? aí. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar essa parte, né? Tipo, de religiosidade, de religiões, né? Antropologia é uma área que eu gosto bastante. Então, tanto que na parte da história, eu acabei me identificando e estudando mais os setores culturais e religiosos da história, né? A parte que eu gosto mais. Sim.
Ótimo, muito bem. Olha, Fernando, quero já a gente falando de viagem. Uma das coisas que eu particularmente gosto muito é esportes. Então, assim, quando Também. chega. Você também, né? Eu imagino. Quando chega, principalmente, Copa do Mundo, eu assisto. é, as menores seleções, eu tô ali e paro para assistir Olimpíadas. Eu assisto todos os esportes, eu paro, não, tenho que ver aqui. Aham. Então é isso. E você foi voluntário nas Olimpíadas do Rio de 2016, né? Foi. Conta aí como foi essa experiência e eu fiquei sabendo também que você entrou de penetra na abertura Cara, no Maracanã, bicho. isso aí Conta é. aí como é que você conseguiu isso do voluntariado e como é que você entrou de penetra? Como é que é isso? Não, na verdade, a gente vai ter que ter um podcast só para falar Só para sobre as falar disso. histórias do Rio de Janeiro. Né? Cara, eu fui atleta, né, durante parte da minha infância e da minha adolescência. Eu jogava basquete, né, pelo meu Sim. porte. Então, quando eu morava em Goiânia, eu fui descoberto num clube. Aí eu comecei a praticar esporte um pouco mais sério. Né? Eu joguei no Jockey Clube de Goiânia, depois na BB de Fortaleza. Então eu gosto muito de esporte, né? E em Fortaleza surfava, andava de skate, cheguei a jogar hóquei de patins. Então, tipo, Boa. como eu gosto de falar, quando a minha adolescência foi muito ativa, fazia muita coisa, né? E era muito divertido, assim. E quando eu fui para Brasília, comecei a ser professor, comecei a dar aula, até respondendo a sua pergunta, eu fui professor do sexto ano Sim. até o terceiro ano do ensino médio. Ok. E depois trabalhei em cursinhos também e dava aula de muita coisa diferente, história, geografia, filosofia, sociologia. E nessa época das Olimpíadas eu já dava aula no colégio militar, né, no entorno ali de Brasília. E aí o que acontece? Quando surgiu as Olimpíadas, né, e eu já estava um pouco envolvido com essa questão de viagens, já sonhava, né, em viajar e conhecer o mundo e tal. Falei, cara, quero ir para as Olimpíadas, eu quero ter a experiência, né, de estar nos Jogos Olímpicos e não tem jeito melhor do que estar ali dentro vivenciando aquilo. E muita Mas você gente. morava em Fortaleza nessa época? Não, eu Ou morava em morava no Rio? Eu Brasília. morava em Já Brasília, tá? morava em Ok. Brasília. E aí, isso foi em 2016, né? Então eu morava em Brasília, dava aula no colégio militar, e aí eu me inscrevi para as Olimpíadas, e aí é bom que uma coisa vai linkar a outra. Quando eu fiz a minha inscrição nas Olimpíadas, eu coloquei que eu falava inglês, francês e espanhol. E eu não falava nada de Não. nada, né? E na videoconferência que a gente fez para se apresentar, no primeiro momento que era todo em inglês, fiquei quietinho ali na minha, né? Só concordando e deixando as pessoas falarem. E depois chegou um momento que o recrutador virou e falou assim, já entendi um pouquinho de vocês, vi que o inglês de vocês está legal. Agora vamos falar português que vocês vão se sentir mais confortáveis e eu vou saber quem são vocês de verdade. E você, ufa? Exatamente. Aí abriu para falar em português, eu me destaquei, né? Falei e tal, apresentei minhas habilidades na época. E aí eu fui escalado para trabalhar no aeroporto, recebendo os atletas, Ih, cara. caramba. Inacreditável. E isso junto com as críticas. Porque para eu conseguir deixar o meu trabalho que em julho eu tive férias, um mês de férias em julho, e voltar em agosto e pedir para me liberarem de agosto a setembro, 20 dias, foi um desafio, Poxa. né? E aí eu convenci, inclusive a tocha olímpica foi na minha escola, e aí eu tive a oportunidade de tirar uma foto com os meus alunos com a tocha olímpica e falar para eles, olha, vou estar lá nos Jogos Olímpicos, né? Vocês vão ver e tal. Então, consegui, né, ser liberado. Era algo que, inclusive, ia trazer uma qualificação cultural até para a escola. Né, um professor que fez parte dos Jogos Olímpicos e teve essa vivência. E aí, consegui. Cara, e muita gente, que eu tava falando, me criticou. Falou, cara, você tá indo para trabalhar de graça, vai ficar 20 dias lá. Tá, o Comitê Olímpico, esse povo é muito rico e você vai estar indo para trabalhar de graça. Eu falei, cara, é impagável uma experiência dessa. Sabe? Tipo, você tá ali recebendo os atletas olímpicos. Cara, eu Tem gente recebi. que pagaria pra isso, Não, as pessoas né? pagaram pra isso. Né? Eu recebi o Usain Bolt, né? Michael Phelps, a delegação de basquete norte-americana,
o próprio Parreira, né? Encontrei o Parreira. Vários atletas até que eu não conheço, né? Porque são muitos países que eu nem imaginava que existia. Eu recebi a delegação da Micronésia. Micronésia. Sabe? Que você procurar aí no mapa, quero ver se você encontra. Né? É muito difícil. Então, foi uma experiência inacreditável. Sabe? Inacreditável. Sem dúvida, uma das experiências mais incríveis que eu tive na vida. E aí, sobre a entrar de penetra no Maracanã. Cara, essa vai ser uma história muito longa, então eu vou encurtar bastante. Eu cheguei um dia antes de poder ir trabalhar, né? A abertura dos jogos seria na sexta-feira, eu só ia começar a trabalhar na segunda-feira, só que eu já tava com uniforme. E aí eu falei, cara, vou aproveitar e eu vou ver os Jogos Olímpicos dentro do Maracanã. Aí quando eu cheguei lá, tava uma segurança gigantesca, né, e tal. Eu falei, cara, eu vou entrar junto com os voluntários. Eu fui, tinha que colocar o crachá na entrada, e a minha sorte é que o meu crachá não especificava o meu local de trabalho. Sim. Ele só falava credenciamento. Sim. Não sei se foi Deus que deu uma luz ali, que quando eu passei o código de barra, pip, deu verde. Passou. Liberou Pronto. minha entrada. Cara, entrei. Pá, aí segui, ainda tinha que passar pelo check-in. Aí eu passei reto pelo check-in, segui pro outro lado. Quando eu tô lá na frente, um cara virou pra mim e falou assim, olha, eu acho que você se enganou e não passou pelo check-in. Eu falei, é mesmo? E nessa época, tinha aquela questão do impostor, do pânico. Sim, tá. Né? E aí a gente tinha essa ideia e tal, de fazer as coisas, né? E eu falei, cara, tem que ser, né? Seguir cara de pau, não ficar nervoso e resolver as coisas. E aí, eu voltei para ir pro check-in. Só que quando eu voltei para ir pro check-in, tinha um grupo parado e falou assim, olha, vocês não vão passar no check-in, uma mulher falava, né? Vocês não vão passar no check-in porque vocês são força de apoio. Vocês estão vindo aqui hoje para ajudar, né? Compensar o pessoal que tá faltando. Na hora que eu ouvi isso, eu parei e fiquei. Tá bom, eu sou força de apoio. E fiquei lá. E aí nisso, ela deu as instruções, eu segui o grupo e fui entrando. Só que aí, só pra gente não prolongar demais. Quando eu entrei na arquibancada do Maracanã, achando que eu ia trabalhar lá dentro, a pessoa que tava, tipo, líder, né, do grupo, virou assim, pessoal, seguinte, hoje nós vamos trabalhar lá fora, recebendo os espectadores. Caramba. Porra, tanto trabalho pra entrar, pra ir lá pra fora. E ela falou, eu preciso de uma pessoa que fale inglês e uma que fale português pra ficar no megafone anunciando pro pessoal que tá vindo. Eu falei, eu posso falar português. E ela falou, então você é um. Aí me deu um megafone. Aí nisso, a gente foi lá pra fora, eu sentei num bancão assim e fiquei lá. Boa tarde! Sejam bem-vindos aos Jogos Olímpicos Rio 2016. A festa é sua! E comecei a animar o pessoal, né? E pensando, como é que eu vou entrar? Vou entrar. No fim, consegui entrar, né? Eu dei uma desculpa, falei que é o banheiro, fui lanchar e lá no lanche, uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: quando a gente está em movimento, as portas se abrem. Sim. Então, se a gente está aberto para a vida, se a gente está em movimento, cara, as coisas vão acontecendo de forma natural. Então, quando eu entrei para lanchar, eu sentei e fiquei pensando, como é que eu vou conseguir entrar lá de novo? Aí tinha um grupo que sentou na mesa junto comigo, eu comecei e nisso tinha uns telões mostrando que estava começando, e eu comecei a conversar com eles. Falei, vem cá, vocês estão trabalhando em que setor? Eles não, a gente já parou o nosso trabalho, já encerramos. Nós vamos agora lá pro Maracanã, pro Parque Bancada, para ver a abertura dos jogos. Falei, eu também. Eu posso ir com vocês? É claro. Aí ontem entramos. É o grande penetra, viu? Eu consegui ver o Gustavo Kuerten entrando com a tocha olímpica no gramado. Eu assisti a abertura dos Jogos Olímpicos no gramado do Maracanã, junto com os atletas. Foi incrível. Que experiência, viu? E de penetra, né? Você acabou de dar uma aula de como ser um grande penetra. Isso é interessante. Eu não quero influenciar ninguém. Fica só a dica, mas não quer influenciar ninguém, né? Segue o fluxo. Fernando, olha só.
Vamos falar um pouco sobre Portugal. Você Sim, chegou aqui em Portugal, passou, teve um problema e passou 2 meses sem andar. sim. E daí, não sei se foi saudades de voltar da aula, mas você descobriu que nesse momento não era mais professor de história, e sim professor de inglês. Cara, Como é que foi a experiência de ficar sem andar? Por quê? E como é que você voltou a dar aula? No caso, dar aula de inglês. Se você nem inglês falava, como é que foi essa onda? então, é muito legal como que as coisas vão se conectando, né? Porque quando eu voltei do Rio de Janeiro e que eu trabalhava no aeroporto recebendo os atletas, eu voltei com a consciência de que eu tinha que aprender a falar inglês, né? Então, lá no Rio, eu comecei a observar as coisas que eu tinha que falar, né? Como ajudar os atletas, como receber eles, fazer o credenciamento, encaminhar para a Vila Olímpica. E nisso os colegas foram me ajudando, eu fui aprendendo e até foi um processo muito interessante. Eu falo que eu aprendi mais inglês em 20 dias no Rio de Janeiro do que a minha vida inteira. E foi um processo que, cara, no terceiro dia, que eu já estava sentado com um grupo, todo mundo falando inglês, que no início eu não falava nada, eu ficava ali no canto só comendo. E no terceiro dia eu comecei a entender o que eles estavam falando, sabe? Tipo, pela imersão, né? Não era uma mágica, é porque as pessoas repetem as mesmas coisas. Então eu estava ali já conseguindo entender, associar, e em alguns dias eu já estava conseguindo até falar alguma coisa com eles. E voltei do Rio, eu falei, cara, eu tenho que falar inglês. E aí eu consegui, por ser professor da rede pública, eu entrei no curso de inglês, né, da rede pública de Brasília, que é muito boa. Dei os primeiros passos ali. E quando eu cheguei aqui em Portugal, né, eu cheguei aqui em 2020, inclusive isso é uma história à parte, né, porque eu cheguei aqui em fevereiro, em março fechou tudo. Né, e eu trabalhei de várias coisas Foi aqui. pouco antes da pandemia. Foi um mês antes de fechar tudo na pandemia. E aí eu comecei a praticar inglês aqui porque eu queria encontrar empregos melhores, né? E aí aconteceu o quê? Em 2020 mesmo, eu já tinha algumas lesões por causa do basquete, né? No tornozelo, eu tenho o ligamento do tornozelo rompido e algumas lesões no joelho. Só que eu me machuquei aqui, né? Em Portugal e machuquei o joelho. E aí nisso eu tive que. Eu fui pro médico e tal, só que eu não consegui fazer o exame para identificar a lesão, né? Que era a ressonância. E eu tive 12 dias de baixa, só que eu não podia ficar mais tempo de baixa porque eu não ia receber salário. Então, eu tive que voltar ao trabalho, né? Porque eu trabalhava no armazém do supermercado Continente. E eu trabalhava mancando, meu joelho ainda desse tamanho, porque eu não podia ficar em casa, senão eu não tinha salário. E aí eu tive até, inclusive, muita ajuda, né, nessa época. Trabalhavam muitos indianos comigo e eles foram muito solidários, muito generosos, me ajudaram muito nessa época, nesse trabalho, para eu não ser demitido. Então eles me ajudavam a fazer parte do meu trabalho. E eu fui levando a lesão. Demorou um ano para marcar a ressonância, né? Porque é um exame um pouco mais Sim, sofisticado, um pouco sim. mais caro. Eu poderia ter optado por fazer particular e ter pago, mas eu esperei. E assim que saiu o resultado da ressonância, o médico marcou a cirurgia, né? E aí, nisso, ao longo da vida aqui, eu acabei indo morar em Lisboa, né? Passei 6 meses em Lisboa. E quando eu cheguei em Lisboa, eu fui transferido da empresa que eu trabalhava aqui, né, aqui no Porto. Fui trabalhar, era uma clínica dentária. E aí, quando o médico marcou a cirurgia, eu pensei, cara, eu já vou poder sair de baixa, eu vou receber pela Segurança Social, eu já tenho tempo de contribuição e fico tranquilo. Aí nisso eles descobriram que eu ia operar e me mandaram embora antes da Antes. cirurgia. Então eu fiquei. E aí eu não recebi a baixa, mas eu recebi seguro-desemprego. Eu já tinha tempo de seguro-desemprego. Mas aí eu precisaria ficar 2 meses sem andar. Né? O tempo de recuperação. Foi uma cirurgia no menisco. E eu pensei, cara, eu vou ficar em casa 2 meses. Fazendo o quê? Jogando videogame, sabe? Não tenho nada pra fazer. Cara, eu vou aprimorar o meu inglês. Né? Eu preciso praticar inglês. E aí eu utilizei a segunda habilidade que eu tenho, né? Que criar grupo no WhatsApp. Né? Então eu já tinha criado o Mochileiros Porto, que hoje tem uma importância muito grande na minha vida. Naquela época nem tanto. E criei um grupo chamado Universalmente para praticar inglês.
Então, no início, o intuito era reunir pessoas que queriam praticar inglês, para eu melhorar o meu inglês. Sim. A minha ideia nem era trabalhar com isso, nada disso. Quando eu criei o grupo, em uma semana já tinham 200 pessoas. E aí eu marcava as reuniões, né, pelo Google Meet, e o pessoal falava, Fernando, eu quero muito conversar inglês, mas eu não sei nenhum básico, eu não sei nem me apresentar. Você não dá aula de inglês? Eu falei, não, não dou aula de inglês. Aí isso foi aumentando cada vez mais. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou arrumar um professor de inglês. E aí, na época, eu tinha aquele pensamento um pouco limitado, digamos Sim. assim, de que um bom professor de inglês seria o professor nativo. Sim. E aí, o que acontece? Arrumei um professor nativo. Formei um grupo das pessoas que queriam de fato aprender e cobrei 10 euros por pessoa. Era um valor simbólico, ter aula uma vez na semana, e fiz um acordo com o professor. Metade é dele, metade é meu. Em um mês nós tínhamos 30 alunos. 30 alunos. E aí as aulas foram seguindo. E apesar de eu, naquele momento, não ter o conhecimento suficiente do inglês, né? Isso é recente, tá? Isso foi em 2020 e 2022. Isso em 2022. Que eu criei esse projeto. Apesar de eu não ter o conhecimento suficiente de inglês, eu tenho uma didática muito boa, né? Então eu Sim. tenho esse conhecimento. Eu dei aula por bastante tempo, de 12 anos, e muitas matérias diferentes. Inclusive eu dei aula de espanhol por 2 anos, sem nem nunca ter feito curso de espanhol. Mas isso também é outra história. E aí, o que acontece? Quando o professor faltava, eu substituía ele. Era o nível básico ali, verbo to be, as coisas, né, que o pessoal estava começando, mas que eu já sabia, o básico. Eu comecei a substituir ele das aulas. O pessoal, Fernando, a sua aula é muito boa. Por que você não é o professor? Eu falei, não, gente, eu não sou professor de inglês. Tem um professor, deixa ele. Só que ele não tinha didática de dar aula. A didática dele não era boa. Então, apesar dele ser nativo e saber falar inglês, ele não tinha a didática e a dinâmica de ensinar o inglês. Isso não é qualquer português ou brasileiro que sabe dar aula de português, Exatamente. não é? Não é porque eu falo português que eu sei ensinar português. Exatamente, pois é. Né? Então, isso é bastante importante. E aí acabou que ele não conseguiu seguir com as aulas. Eu percebi que eu conseguia, né, naquele nível, ir ensinando o que eu sabia. Sim. E eu tinha a habilidade de transmitir isso. E o projeto foi crescendo cada vez mais. O projeto nasceu em maio. Quando foi em agosto, de 30 alunos, eu já tinha 70 alunos. Uau. Né? Cresceu bastante e foi um E sucesso. já não precisava dividir com ninguém, né? Essa foi a parte boa. Olha Com só, certeza. vou falar com o nosso andarilho aqui. Se você ainda não está inscrito no canal do Andarilho Podcast, faz isso agora. Estou esperando. Vamos lá. Inscreve agora, ativa o sininho, curte esse vídeo, comenta, deixa seu comentário o que está achando, sugestões, certo? Essa é a segunda temporada do Andarilho Podcast, episódio número 32. Cada temporada são 20 episódios, onde sempre eu trago aqui pessoas com bastante bagagem cultural para passar para você. Eu costumo dizer que o espectador do Andarilho Podcast sai daqui sempre um pouco melhor do que entrou, porque o Andarilho é isso. O Andarilho é um colecionador de momentos, um colecionador de experiências. Então aproveite esse espaço, aproveite todos os convidados que nós trazemos aqui. Então curte, inscreva-se no canal agora, certo? E, Fernando, para a gente falar agora, eu quero falar sobre como é que surgiu o Mochileiros. Mas eu acho que agora vamos falar de Mochileiros, eu acho que vai bem com Maquinas. O que é que você acha? Merece demais Maquinas. Vamos lá, já está tudo preparado aqui. Vamos lá. Olha, vamos falar do Mochileiros, vamos bonitão. falar, exatamente. Tudo bonitão aqui, da Quinas. Vai ficar mais bonito ainda quando tiver cheia. Vamos lá. Com vamos certeza. lá. Essa que eu trouxe hoje, Fernando, é a Guerreira, é uma especial, é uma India Pale Ale chamada IPA. Muito boa mesmo. Você que gosta de cerveja artesanal, de cerveja que utiliza a melhor matéria-prima do mercado para fazer a sua produção,
Isso aqui é sensacional. Às vezes a pessoa tem cerveja que diz, ah, não, mas ela é puro malte, mas a quantidade de malte é mínimo. Então aqui você tem um lúpulo de excelente qualidade mesmo, você tem uma quantidade de malte excepcional, água e a levedura, né, o fermento. Então é uma cerveja de alta qualidade. Você que não conhece a Quinas, vá agora no cervejaquinas.com. E vamos continuar aqui o papo Com com certeza. essa Agora com melhor famosa aí. companhia, Agora sim, né? vamos Pra lá. agregar aqui com a gente. Você A disse cerveja é muito que você. bem-vinda. Muito bem, vamos lá. E essa aqui é processo de champanhe-nose, até para abrir É é especial. especial, olha. E eu quero que você fale aí, enquanto a gente abre aqui, Sim, você disse que criou mochileiros com o intuito de fazer amigos e tomar uma cerveja, não é? exatamente. E como é que ela. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Opa! Uh! Rapaz! Como é que você, Fernando, é, conseguiu evoluir da questão de fazer um grupo, uma comunidade para fazer amigos, tomar cerveja, brincar um pouco e tal. E hoje é uma comunidade de viajantes que vocês organizam excursões, eventos, tem excursão aí permanente para o Marrocos, né? Então, como é Exatamente. que foi essa evolução? Foi natural? Foi através da demanda mesmo? Como é que foi isso? Então, Rodrigo, na verdade, eu gosto até de observar alguns passos da minha vida, né, que eu sou muito privilegiado, Sim. né? Porque a maioria das coisas boas, opa, um Saúde. brinde, saúde, andarilho e mochileiro, juntos. Exatamente. Nunca fez tanto sentido. Nossa, olha, Que delícia, não é? maravilhoso. Uau. E aí o que acontece? Como eu falei, eu comecei a dar aula e caí de paraquedas no curso de História e eu me identifiquei profundamente, né, com sala de aula, como professor. Eu achei que isso foi um das divisas da minha vida, Sim. né? Da mesma forma, quando eu cheguei aqui em Portugal, em Brasília, eu já tinha um grupo chamado Mochileiros Brasília, que também já se reunia para fazer algumas viagens, Chapada dos Veadeiros, Caldas Novas, Topázio. Então a gente Pirinópolis, tipo, então a gente já chegou a fazer várias viagens ali no, re- no ao redor de Brasília, né? Era um grupo até que do tempo ele era muito grande, já tinham 200 pessoas, um grupo muito conciso. E quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, quer saber? Tem vários grupos que são focados em imigração. Que as pessoas entram para perguntar de documento, como resolver um problema, como fazer tal coisa. Eu falei, cara, eu não quero fazer parte de um grupo genérico. Eu Que já quero. tem tantos. Já tem É, tantos, exato. exatamente. Eu quero um grupo onde as pessoas possam interagir, fazer uma amizade real. E, cara, eu falo assim, ó, hoje é meu dia de folga, vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma quinas, né, aqui juntos? Ah, vamos, ó, eu tô de folga, vamos. E marcar de se encontrar. Uma coisa que um grupo genérico com muitas pessoas do Brasil, outras de todos os lados de Portugal, não é possível, né? Então, o trabalho maior foi conseguir fazer a divulgação nos lugares certos para que as pessoas realmente entrassem, que fossem do Porto, Sim, sim. né? O objetivo era esse. Então, no primeiro ano, inclusive foi um desafio, mas foi até o que ajudou muito, né? A minha adaptação aqui, porque veio a pandemia, né? E a gente teve a oportunidade de fazer muitos amigos antes até de fechar tudo. Nós conseguimos, nós conseguimos promover alguns eventos, alguns encontros ainda. O primeiro churrasco, né, que é tradicional dos mochileiros, que até virou o aniversário do Mochileiros, aconteceu nesse primeiro ano. Né? Então, no primeiro ano foi um churrasco para 30 pessoas. Ano passado a gente conseguiu fazer um churrasco. Então, nota que no primeiro ano circulou ali, em 2020, circulou ali em torno de 100, 200 pessoas. A gente fez um LOL na praia, a gente fez o churrasco do Mochileiros. Quando foi no ano passado, esse número já estava em 400 membros. E nós fizemos um churrasco de aniversário, foram 80 pessoas no Areinho. Esse ano, nós já contamos com mais de 1.000 membros no grupo, né, que é o limite do WhatsApp.
E nós fizemos o churrasco de comemoração de 4 anos do Mochileiros para 150 pessoas, né? Então foi uma crescente. Já Sim. estamos preparando para o ano que vem. E aí o desafio principal foi esse. Foi conseguir trazer pessoas que fossem do Porto e, né, que a gente conseguisse mediar para que a conversa fosse saudável, para que as pessoas pudessem ter ali uma interação que não fosse desrespeitosa, que todo mundo conseguisse interagir da melhor maneira e ter os encontros, né, que a gente costumava fazer. Quando foi esse ano, é que o patamar do Mochileiros mudou, né? Então, eu conheci a Camila, né, a minha esposa, também de forma despretensiosa, né? Então, inclusive, eu a conheci numa época que eu estava viajando por 3 meses, né? Inclusive, é um ponto até bem legal da minha vida, que eu passei 3 meses viajando. Boa. Então, meu objetivo era aprimorar ainda mais o inglês, né? Para eu trazer pronúncia, expressões do dia a dia e tal, direto ali. Então, eu fui para Inglaterra, eu fui para Irlanda, eu fui para Escócia, o País de Gales, fui para França. E eu cheguei a conhecer a Camila e ela, tipo, me apoiou muito em todos esses projetos, né? Então, com o apoio dela, a gente conseguiu desenvolver cada vez mais o grupo Mochileiros, né? A gente veio para essa casa onde é uma energia super gostosa, muito, né, acolhedora, virou a Toca dos Mochileiros e a partir disso a gente começou a fazer cada vez mais eventos, né? Então aqui em casa a gente consegue fazer eventos para 40 pessoas. Estamos em busca de um evento, de um espaço fixo para ser a sede que comporte um pouquinho mais, pelo menos umas 120, para a gente conseguir fazer os eventos com conforto, né, para todo mundo. E tem alguns projetos em andamento em relação ao Mochileiros. E hoje em dia não é fácil você juntar tantas pessoas, são pessoas muito plurais, não é? Inclusive nesse momento, falando do mundo, mas no Brasil também, principalmente numa questão hoje delicada de política. Então são pessoas plurais, mas que têm suas diferentes opiniões políticas. Então, claro, tem várias outras diferenças, mas antigamente a gente falava de política, acabava as eleições, acabou. Sim. Hoje em dia tá um negócio quente, mesmo muito complicado. Então, não deve ser fácil gerir um grupo tão saudável, a gente sabendo como é que tá essa questão das opiniões políticas hoje serem diferentes de quando éramos mais jovens, né? Também não deve ser fácil gerir isso. Então você tem um grupo com mais de 1.000 pessoas, com 1.000 membros, estando ali em harmonia, com vários eventos, churrascos, brincadeiras, viagens, é realmente algo muito, muito mesmo louvável. E por falar em viagens, eu queria que você contasse uma só, eu sei que tem várias, mas uma história que aconteceu em alguma dessas viagens do Mochileiros que você diga, caramba, essa aqui vai ficar para a história. Essa, se eu escrever um livro, essa história vai estar aqui no livro. O que é que vem à cabeça? Uma só, uma só. Que você sabe que aqui o podcast, o Andarilho Podcast é assim. Infelizmente ou felizmente, temos um tempo curto, não é um podcast de 2, Ah, 3 horas, porque eu prefiro que a pessoa diga, poxa, mas já acabou? Do que fique, porra, essa merda não acaba mais não. Então, por isso que eu digo, tem que ser sim. uma história, mas o que é que lhe vem à cabeça? Não, sem dúvida. A gente vai ter até que marcar outro encontro, porque as histórias Para são, poder, para né, poder ter muitas exatamente. e cada vez Com mais. certeza. Bom, vamos responder uma coisa de cada vez, até enquanto eu penso na história, você Tá. me deixa aqui que saia curto. Cara, é o seguinte, o grupo realmente ele é muito plural, né? E a gente percebe cada vez mais é, a carência e a necessidade que as pessoas têm desse acolhimento, Sim, né? Principalmente num país estrangeiro, né? Querendo ou não, alguns, né, sofrem de xenofobia, sim, né? sim, Não tem como dizer que não. Apesar de ter muitos, muitos portugueses que nos acolhem, né, de uma forma muito carinhosa, muito gentil, né, de forma que a gente se sinta em casa aqui. Mas também, né, como em todos os lugares do mundo, vão ter pessoas que não têm, né, noção, que não têm respeito, que não conseguem ter esse sentimento de pluralidade, né, sim. como a gente falou. Inclusive, por tantos portugueses também serem imigrantes. Né? Quantos portugueses jovens vão morar, né, em outros países da Europa, buscando também por melhores condições de vida que não encontram aqui? Incontáveis. Então, o mundo ele é um espaço que não deveria haver fronteiras,
para as pessoas que querem crescer, desbravar, né, conhecer. Eu acredito que é necessário que hajam, sim, um controle para que haja a administração, mas não o controle de cercear o livre trânsito das pessoas. Né? Porque, tipo, por que alguém me impediria de entrar num espaço onde eu quero conhecer a natureza, a cultura daquele lugar? Sim. Né? Isso é muito complicado e abrange muitos aspectos. E aí, quando a gente puxa para essa questão política, né, é realmente muito delicado. Né? No grupo existem pessoas de diversas opiniões, até algumas questões que as pessoas tratam como brincadeira. Né? É muito difícil de, às vezes, mediar essa questão, né? Porque é difícil ter a visão do outro, Sim. né? Que é a empatia, conseguir se colocar no lugar do outro. E aí, as regras dos mochileiros, elas são muito bem definidas, né? E a regra número 1 é: tenha bom senso. E todo mundo me fala, Fernando, essa regra é impossível. Você vai ter que remover todo mundo, porque vai chegar um momento que a pessoa não tem bom senso. E, cara, seria muito mais fácil, seria muito melhor se as pessoas simplesmente tivessem bom Bom senso. senso. E aí tem outra regra que é não alimenta treta. Se alguém foi lá e colocou alguma coisa, né, que é polêmica, que vai gerar uma discussão, cara, Não vale a pena. ignora, passa reto. Não. Hoje em dia as pessoas querem o quê? Dar opinião. Aquele assunto nem me interessa, eu nem quero saber dele, mas eu vou lá e vou dar minha opinião. Cara, mas pra quê? Né? Pois é. Se não vai ser pra crescer, contribuir, Exatamente. colaborar, por que eu vou falar alguma coisa? E aí é muito complicado. E aí, tipo assim, o grupo, realmente a regra não tem aviso prévio, bolou a regra, é removido. Né? Até algumas pessoas brincam comigo e falam que eu sou um ditador, que eu sou Ah, autoritário e tal, que tipo não tem meia conversa realmente. E o grupo funciona bem até hoje por conta disso, né? E uma coisa muito legal é que com o passar do tempo, o grupo exige cada vez menos a minha intermediação, sim, porque as pessoas já vão entendendo como funciona e quando entra uma pessoa nova, ele já observa que o ambiente é diferente, sim. né? Então a gente consegue mediar dessa forma. Pois é, não, exatamente. Isso já é interessante. E já é interessante porque acaba que acontece aquilo que a gente quer, que é o bom senso, né? Exatamente. E a história curiosa, você não falou. É verdade. Bom, cara, é o seguinte, como a gente. Nossa, são muitas histórias, é difícil Você quer que eu faça outra escolher pergunta uma enquanto só. você pensa? Vai, vamos lá, pode fazer outra pergunta então, enquanto eu Pronto, vamos penso. lá. É que tem uma história que foi a Tá, primeira vai lá, que eu... Mas pronto. eu não Então sei se eu vai posso essa. contar ela. Pode, muda os nomes, conta o milagre, não conta o santo, Bom, mas vamos lá. tá bom, vamos contar. Então Isso é o aqui não é seguinte, entrevista, isso é uma é conversa. uma Estamos aqui tomando uma conversa. Não, mas cerveja, na Toca dos Mochileiros. Mas é porque, na Vamos verdade, lá. quando você me fala em história de viagem, a primeira coisa que me vem à cabeça é contar uma história engraçada, alguma coisa, né, divertida que tenha acontecido. Pode ser triste também. Então, só que quando você começou a conversa sobre pluralidade das pessoas, Ah, divergências, então foi treta. e lançou a pergunta e falou, a primeira história foi uma treta. Foi uma treta. Foi uma treta. Conta aí, rasga, rasga. Cara, seguinte, a gente começou as discussões do Mochileiros esse ano. Sim. As pessoas sempre pediram pra gente. Fernando, faz viagem. Por que não faz uma excursão para o Gerês? Por que não faz uma excursão para a Serra da Estrela? E tal. A gente começou a fazer. Mas o ser humano, em toda a sua diversidade, ele é um inconformado. Né? Então a gente começou a fazer as discussões. Ah, mas por que não vai para tal lugar? Mas por que é esse preço? Não, mas ó, fulano é mais barato. E não sei. Aí a gente falou, mas é assim que a gente consegue fazer. Né? E a gente foi fazendo. Cara, um sucesso total. Desde a primeira excursão. A gente chegou, inclusive, a ter uma viagem com 80 pessoas para as Termas Ourense. Então a gente teve um ônibus de 2 andares com 80 pessoas para as Termas Ourense. Foi a terceira excursão que nós fizemos. Foi, tipo, tremenda. E aí, uma pessoa me procurou no início das excursões e falou, Fernando, eu trabalho com fotografia, eu tenho um drone. Você quer fazer uma parceria? Cara, eu sou extremamente aberto à parceria. Porque eu acredito que quando as pessoas se unem, elas sempre podem contribuir umas com as outras. E a gente pode ter bons resultados com isso.
né? Então o que acontece? A gente pegou e eu fechei a Peraí, parceria. deixa eu fazer um negócio que eu nunca fiz aqui. Minha esposa tá me ligando, eu vou atender aqui no ar, tá? Vamos ver o que é que ela quer. Vamos lá. Oi, amor. Oi? Desligou. Olha, ela soube que tava no Eu ar. acho que desistiu, é. Eu acho que Quis soube falar que tava com no todo ar, mundo. exatamente. Fala aí, desculpa lá. Não tem problema. Ia ser interessante ela falar Ia aqui ser sem saber que divertido. tava no ar, né? Vamos ver se ela liga de novo. Vamos. Aí ia entrar um outro ramo dos podcasts, né? Fazer pegadinha no ar, na hora. Exato. Pegadinha Já dos não ligou. podcasts. Ia ser bom, ia ser bom. E aí o que acontece? E aí eu fechei uma parceria com essa pessoa. Gosto muito da ideia de parceria. E essa pessoa começou a fazer as viagens com a gente, as excursões. O que acontece? Ele me procurou e falou assim: Fernando, eu tenho um contato muito bom no Marrocos e eu falei para ele sobre o seu grupo. Ele ficou muito interessado. Ele ficou muito interessado em fazer uma parceria com você, né? E você fazer as viagens para o Marrocos. Você topa? Eu falei, topo. Pois não, tá bom. Então a gente tem que fazer um grupo com pelo menos 20 pessoas. E assim a gente vai para o Marrocos. Eu falei, tá bom. Fechamos os valores, fechamos o grupo. A maioria das pessoas nessa primeira viagem foram nossos amigos, né? Até a parte boa foi essa, que eram nossos amigos. E aí Isso aqui é bom. fomos para o Marrocos. Ok. Eu nunca tinha ido no Marrocos, Camila nunca tinha ido no Marrocos, e essa pessoa já tinha ido ao Marrocos, e era ela que ia intermediar tudo, dar as informações. Eu ia lá para conhecer e para poder, né, criar o roteiro, entender tudo sobre a viagem. E quando chegou lá, essa pessoa começou a sabotar a viagem. A dar informação errada, a falar que tinha alguma coisa que ia ser feita e não E não seria foi, feita. sim. Então ele começou a sabotar de várias formas. E a primeira delas foi a mais engraçada, né? Só pra gente não prolongar demais. Ele virou e falou assim: eu tinha marcado de buscar as chaves do quarto com o dono lá, né? Foi em Marrakech? Foi em Marrakech. Tá. Eu ia pegar as chaves do quarto com ele, de todo mundo, às 2h30 da tarde. A gente foi almoçar. Ok, tava almoçando embaixo do hotel. E, tipo, o almoço atrasou um pouco. E eu pensei, ele já tem a relação de todo mundo, já sabe o quarto de cada pessoa. Ele vai deixar as chaves separadas, sem problema nenhum. Acabou que estamos almoçando, chega 2 pessoas. Fernando, a gente vai ficar sem quarto, porque o pessoal foi lá e pegou todas as chaves Caralho. e não vai ter quarto pra gente ficar. Como assim, gente? Mas ele já tem a relação toda certinha, qual é o problema? Mas, ok, vou lá. Aí chega lá, os nossos guias falam português, né? E ele falou super tranquilo, falou, Fernando, problema nenhum. Foi só uma pessoa, e essa uma pessoa era justamente essa pessoa que tinha ido comigo para ajudar a organizar, foi a que bagunçou tudo. Sabe o que essa pessoa fazia? Ela pegava a chave do quarto, ia lá no quarto para ver se o quarto era bom, se tinha varanda e não sei o quê. E se não fosse bom, ele ia lá, devolvia a chave e pegava outra. E fez uma bagunça com as chaves. E aí o pessoal ficou preocupado, as outras pessoas, né, Pra ele ficar com o melhor quarto? Era. E aí, nisso as pessoas se assustaram, pensaram que iam ficar sem quarto. E as chaves já estavam todas separadinhas, Sim. né, com o rapaz. Ele me entregou as chaves, eu entreguei para todo mundo, não teve problema nenhum, foi tranquilo, né? E assim, apesar do perrengue, porque teve perrengue a viagem inteira, porque ao longo da viagem nós descobrimos que essa pessoa tinha levado uma outra pessoa junto com ele, pagando para ir na viagem, mas que o objetivo era ele apresentar também para o dono da empresa, para eles eles pudessem promover as viagens para o Marrocos. Então ele me levou, me propôs e tentou me sabotar na mesma viagem. Acabou que É até meio sem sentido isso. Não tem sentido nenhum. E acabou que o dono da empresa adorou a gente, eu e a Camila, adorou, falou, cara, eu quero trabalhar com vocês, e a gente tem uma parceria até hoje de muito sucesso, né, estando o tempo todo indo pro Marrocos, e é uma viagem incrível.
Que maravilha, maravilha, exatamente. Quando você passa uma boa energia, não é? Quando você passa credibilidade, Sem dúvida. é isso que acontece. Quando você passa verdade, digamos assim, né? Eu gosto muito do Marrocos, eu estive lá em janeiro, em Marrakech. Devo voltar em breve para para acampar no deserto do Saara, que eu não fiz. E vai ser um especial para o Andarilho. Eu estou realmente organizando isso. Vamos sim. Eu quero que você esteja nessa também. Claro, vamos estar juntos. Esteja nessa também. Com certeza. E assim, também tive alguns perrengues, mas assim, eu gosto de viajar só. Eu não gosto de fazer pacotes turísticos em geral. Eu gosto de fechar a passagem aérea. Aí depois eu vejo naquela data que eu comprei a passagem aérea, eu faço o hotel e tudo. E eu não, em geral, eu não faço transfer. Então, é Uber, alguma coisa. E em Marrakech não tem Uber. Tem o InDrive que mal funciona e a internet péssima. Então foi isso, cheguei lá, tive que pegar, ser pela internet, o InDrive, até que funcionou e tudo. Mas foram alguns perrengues, e as pessoas lá não falam inglês em geral. Eu não falo francês, tampouco árabe. Mas pronto, nos lugares turísticos as pessoas falam inglês, conseguem orientar bem. Sim. Mas fora disso, se for no mercado, pelo menos foi comigo assim, as pessoas só apontando, não falam nem um básico de inglês. Mas é um lugar que eu me surpreendi. E quero voltar muitas vezes pelas pessoas. As pessoas são incríveis. A experiência de estar ali com as pessoas são demais. Eu nunca fui tão bem recebido na minha vida em nenhum país como eu fui bem recebido no Marrocos. Eu arriscaria dizer a mesma coisa. A gente é muito bem recebido, eles são muito amáveis. Eles fazem muita questão de que a gente esteja se sentindo bem. Eles fazem questão que a gente se sinta feliz na viagem. Sim. E, cara, exatamente. É muito, muito apaixonante. A cultura, os sabores, sabe? Negociar preço, né? De você chegar lá e faz ter parte que da negociar cultura. Preço, faz parte de tudo. Cara, eu cheguei a conversar com um cara, perguntou de onde era Brasil. Brasil, é futebol, Vampeta. Falou Vampeta. Mas tanta gente pra falar, lembrou de Vampeta. Olha só que curioso. Fernando, olha, nós temos pouco tempo do programa. Eu queria fazer mais uma pergunta antes da gente ir para aquele bate-bola que quem acompanha as redes sociais do Andarilho viu, que eu conversei com ele, o bate-bola rápido. Preparei outras perguntas também iguais, mas antes disso eu queria que você olhasse para o Andarilho que está ali nos vendo agora e simplesmente fale para ele o quê? Simplesmente, quais são os conselhos que você daria para quem quer começar a viajar mais e por algum motivo não o faz. Então eu vou passar a câmera para você. Conselho legal para quem realmente quer começar e não teve oportunidade ou um direcionamento. Vai lá. Maravilha. Bom, cara, se abrir para novas experiências, né? Porque muitas vezes a gente tem a mente fechada, né? Eu só quero ficar num melhor hotel, ou eu só vou se tiver a comida que eu como. E, cara, viajar é você se libertar, né, da tua rotina, se libertar do que te prende, dos teus conceitos e se permitir voar, né? Eu gosto até, tipo, todas as vezes que eu viajo, que eu voo, eu acho aquilo muito mágico, cara. Como é que esse trambolho desse tamanho consegue voar? Eu acho isso muito mágico. Então, se permitir que tenha a mágica, né? De conhecer um lugar novo, de conhecer pessoas novas, né? Mesmo em casal, eu viajo com a minha esposa e a gente se permite conhecer pessoas, conversar, ter novas experiências, porque, cara, é isso que vale. E aí eu vou aproveitar e falar, inclusive, que tem plataformas que te permitem viajar quase de graça. Sim, sim. Eu viajei por 16 cidades na Inglaterra, 16 cidades, e eu não paguei hospedagem. Eu ficava na casa das pessoas usando um aplicativo, né, o Couchsurfing. Tem outro que você troca trabalho por hospedagem. Sim. Você pode trabalhar num hostel e aprimorar o seu inglês, melhorar sua habilidade ou utilizar sua habilidade de cozinha, de recepção, de fotografia e colaborar com aquele ambiente e conhecer pessoas do mundo todo. Então é só você se permitir, né, e desbravar. Né? Então, ferramentas tem várias, possibilidades são infinitas, então só vai embora, né? Bota a mochila nas costas e vai embora mochileiro e andarilho. Bota a mochila nas costas e vai andar. E vai andar, exatamente. Olha só, meu amigo, vamos lá para o bate-bola, perguntas rápidas que você já conhece, certo? Não pensa muito não, porque a bateria está em 9%. Vamos lá, meu amigo.
Tá pronto? Tô pronto. Você já sabe que Meu não nome é é caldo de pronto. cana não, né? O meu nome é Pronto. O seu nome é pronto. E o sobrenome é agora. Agora, Vamos lá, não é caldo de cana não, vamos embora. Primeiro, um destino dos sonhos que você ainda não conheceu. Egito. Egito, Vai mas é ser agora. ano que vem. Muito Ano bem. que vem vai ter Egito. Viagem com mochila ou mala de rodinhas? Ah, com certeza com a mochila. Que merda de pergunta, né? Pra um mochileiro perguntar isso. Eu preciso ter as mãos livres, eu não posso estar carregando. Muito bem, é isso, ó. Essa pergunta não valeu nada, eu perguntado, né? Uma comida que você experimentou em uma viagem e nunca esqueceu. Uau, essa é difícil. Cara, eu já comi muita coisa diferente, né? Cara, eu nunca vou esquecer um polvo que eu comi na França. E eu não sou de ir em restaurante, né? Eu gosto de comer no mercado, eu gosto de comer na rua. E nesse eu fui num restaurante na França e, tipo, a comida, né, francesa é realmente diferente. E a comida indiana também. Ou indiana não, perdão. A comida marroquina, né? Então, tahine, o cuscuz marroquino, que é bem diferente. Até o frango, pelo tempero, é Cara, diferente. é diferente. É É muito verdade, gostoso. é verdade. O que não pode jamais, em hipótese alguma, faltar na mochila de um mochileiro. E olha que a minha mochila ela anda vazia, né? Eu não ando com muita coisa, né? Mas o que não pode faltar, cara, é uma power bank, né? Porque a gente nunca sabe o quanto a gente vai andar por aí. Então, ao longo do dia, o telefone vai embora, né? Para tirar foto, para registrar. Não pode faltar. O protetor solar não pode faltar, né? Porque é essencial. E uma coisa que é importante, tá? É estar sempre preparado. Então, por exemplo, dependendo da sua viagem, leva um calção Sim, sim. que ele não vai, que ele seca rápido. Que aí, se você de repente for convidado para uma festa na piscina, ou encontrar uma cachoeira, ou de repente parar numa praia, você já está preparado. Então, uma roupa ali Não deixa de fazer. não deixa de fazer, exatamente. Marrocos em uma palavra. Apaixonante. A viagem mais engraçada que você já fez. Sem detalhes. Só a viagem mais engraçada que você A já viagem fez. mais engraçada, cara, vai ser. Ah, vai ser. Não, Ah, tá. foi, né? Ok, entendi. Foi uma viagem que eu fiz com meus amigos em 2005. Não, 2001. 2001. A gente pegou o carro, o mapa e falou assim: pra onde o combustível der, a gente vai. A gente foi de Jericoacoara Porra. pra Guaramiranga. A gente foi da praia pra serra. Então essa viagem foi muito engraçada e foi muito divertida, né? Eu tinha 17 anos. Eu já fui tomar um pequeno almoço em Madrid. Mas eu quero fazer uma outra com minha esposa e não vai demorar. É ir para o aeroporto e sair no próximo voo que tiver. Uau! Não sei para onde, vamos lá. Isso vai ser em breve. Vai ser em 2025 ainda. É um negócio que não é bem engraçado, mas é curioso, né? É, É curioso. viajar sem saber o destino. Sem saber, vamos para o aeroporto, vamos. Não olha nada, internet, nada. Chega lá, tem que ser Ryanair, né? Claro. Chega lá, diz qual é o próximo destino. Vamos lá, é para lá que a gente vai. Isso Adorei a ideia. é boa ideia, fica a Adorei dica a aí ideia. também. Se você pudesse voltar no tempo, para qual lugar, em um momento específico de uma viagem, você iria? Ah, com certeza eu iria para outra viagem que eu fiz com os mesmos amigos. São meus amigos até hoje, né? Nós tínhamos um apelido que nós éramos os Mazela Forever. Nós éramos 5 amigos, a gente fez o ensino médio juntos. E foi uma viagem que a gente. O momento seria. O momento que a gente estava na sala de aula, no terceiro ano do ensino médio. E o momento que a gente falou assim: professor, a gente está indo embora da aula, tá aqui nossa autorização. E, gente, boas férias para vocês. Estamos indo. E a gente foi para uma viagem, né, pra Praia de Redonda. Né, fica ali entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Foi, cara, essa talvez tenha sido até a mais engraçada, porque foi incrível. Maravilha. Eu tenho muitas viagens. Eu tenho muitas viagens no tempo de banda. Então, assim, eu morava dentro de um avião, praticamente. Então, mas tem muitas coisas mesmo. Mas uma eu fiz com uma banda independente que foi interessante também, chamava Sick Life. A banda de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu era produtor da banda. E a gente foi fazer uma turnê Belo Horizonte,
Rio, não, Belo Horizonte, São Paulo, Rio. E foi muito perrengue. E perrengue é sempre bom pra viagem. Depois, na hora não é Com não. certeza. Mas depois, então, tipo, chegou lá no inferninho a obra e tinha pouca gente. Aí depois fomos pra rodoviária pra pegar o ônibus pra ir pro aeroporto pra ir pra São Paulo. E chegou lá, tinha uns noia lá rodando, e a gente com milhares de reais de equipamentos. E o guitarrista pegou alguma coisa lá, ficou na mão. Se esse fila da puta vier, ele vai tomar na cabeça. Chegamos em São Paulo, tava fazendo 40 graus, pleno verão, e a gente arrastando mala até o hotel. Esses perrengues depois criam memórias afetivas especiais. Também é para uma conversa depois das câmeras, porque senão não dá, não dá tempo. Mas não eu quero entrevistar você, porque eu quero conhecer essas histórias. Vamos, com certeza. E eu acho que o Andarilho merece também. Com certeza, muito bem, uma boa mesmo. Eu algumas vezes eu consigo falar alguma coisa, alguma experiência minha, mas obviamente eu tenho que explorar o meu convidado, mas às vezes quando dá eu coloco alguma coisa interessante. É algo interessante o também. Conhecer suas histórias. Exatamente, vamos lá, boa ideia, gostei. E a última pergunta, qual é o seu próximo grande sonho como viajante? Meu próximo grande sonho? Olha, eu vou te falar uma coisa engraçada. Quando eu cheguei em Portugal, eu falei que eu nunca mais ia no Brasil. Não porque eu não gosto do Brasil, mas eu viajei muito o Brasil. Sim. Apesar de que eu quero muito conhecer a Amazônia. Eu ainda não tive a oportunidade. Fui no Pantanal, fui no Nordeste, no Sul. Conheço bem, mas a Amazônia eu não conheço. E esse ano eu vou no Brasil, graças à minha esposa. Olha. Né? É uma viagem que eu não esperava, né? Mas que agora eu estou esperando. Né? E como viajante, cara, eu quero conseguir proporcionar boas viagens, né, para os mochileiros. Eu quero aprender mais, conseguir compartilhar o conhecimento que eu tenho, né, inclusive dessas plataformas que eu citei. Quero fazer algumas chamadas, algumas reuniões. Você quer ajudar pessoas a viajarem mais. Eu quero ajudar as pessoas a viajar mais. E aí o meu grande sonho é esse, né, para o ano que vem a gente conseguir estar pronto para proporcionar, né, e realizar os sonhos. Que bom, maravilha, maravilha mesmo. Meu amigo, primeiro, agradeço muito você nos receber. Você está nos recebendo aqui na sua casa para trazer a minha casa para dentro da sua casa. Eu tenho certeza que o Andarilho que está ali acompanhando aprendeu muito e inspirou-se muito. E de repente vamos receber aí uma chuva de comentários de pessoas que começaram. Poxa, olha, depois daquele dia eu comecei a me organizar para viajar mais, a realizar sonhos. Lembrei de uma coisa aqui. A minha viagem, o sonho que eu tenho mesmo é ir para o Japão. Tem algumas viagens antes, mas está nos planos aí. Eu praticamente vou zerar minha vida de viagens. Quando eu disser, não, o Japão já foi. Tem muita coisa que eu quero. Tóquio, Kyoto, eu preciso ir na ilha de Okinawa, que é o berço do Karate Shotokan, que é a arte que me acompanha desde os 9 anos de idade. Trazer aquela cultura, sentir aquela cultura que acompanha a minha vida desde sempre, mas sentir mesmo in loco. Aquela cultura que o meu pai sempre falou. Que se não fosse o karatê, ou eu estava preso ou eu estava morto. E eu quero conhecer em loco aquilo tudo, toda essa cultura de respeito, tradição que os japoneses pregam. E é uma viagem mesmo que eu pretendo fazer muito. Olha só, muito obrigado. Eu que agradeço. Mochileiros e Andarilho têm duas coisas muito em comum, que é a paixão pelas experiências e pela conexão humana. E eu quero deixar um presente aqui. O nosso presentezinho do Andarilho. Maravilha. Podcast Rocha Automóveis. É um certificadozinho de participação. Tem a canecazinha, camisa, caneta, chaveiro e a bolsa, né? Então, meu amigo, muito obrigado. Certificado, maravilha. Certificado. Eu ainda não conheço podcast que tem um certificado para o convidado. Esse chaveirinho aqui vai ser muito útil, hein? Olha aí. Vai, abridor de garrafa. Aqui, esse vai ser útil. Vai preso na mochila. Olha, tem que ser. Já não tem alguns problemas. Camiseta, maravilha. Pra inspirar a galera. Essa aqui vai caber na minha esposa. Essa não vai caber em você, exatamente. E vamos lá. Ganhei também o adesivo. Maravilha. Adesivo do Andarilho, Rocha Automóveis. E também... que show. Maravilha, olha aí. Vai me acompanhar. Eu tenho uma paixão por essa caneca. Que lindo, cara. Cara, linda. Olha,
Maravilha, vai estar do meu lado ali nas minhas aulas todo dia. Amei. Que bom, Amei maravilha, mesmo. maravilha mesmo. E tem a caneta também. E a caneta, pô, não vi a caneta. Tem a canetinha, tá aí. Se não tiver, Ah, tá aqui sim. tá aí guardada. Pô, ganhei vários Adesivos tem alguns. E a caneta, que eu uso muito A canetinha também. também. Fantástico. Pois é. Meu amigo, Muito obrigado, cara. isso eu que agradeço. Agradeço muito de coração. É sempre bom estar com você. Cara, Sinto uma energia muito. positiva diferente. Eu já falei isso, não é porque eu tô aqui, Falou. não é porque eu tô aqui no ar, mas é muito bom estar do seu lado. Muito obrigado mesmo. Olha só. Rodrigo, bendito o dia que eu te parei lá no Lá na Festival Comida Continente. Exato, foi como nós nos conhecemos. Foi. Isso é curioso também. Estava lá na prova de vinhos. E falar do mochileiro. foi falar do mochileiro. Você tem cara que gosta de viajar. Aí trocamos contato, pronto. E aí, já tem várias parcerias surgindo aí. Com certeza, muito obrigado. Com certeza, muita coisa. Meu amigo, o Andarilho Podcast de hoje fica por aqui. Sigam as redes sociais do Mochileiros Porto. Instagram, qual é? É o @mochileirosporto. Facinho, não tem como errar. Não tem erro. Não tem como errar. E lá na bios tem já o link para entrar no grupo do WhatsApp. Maravilha, pronto. Então nos encontramos lá. O Fernando tá lá, eu tô lá no grupo do Mochileiros Porto e nos vemos. Andarilho Podcast de hoje fica por aqui, edição número 32. Curta, deixe seu like, comente, ative o sininho e envie para todo mundo que merece assistir esse Andarilho Podcast. Agradeço aos nossos parceiros, Rocha Automóveis. Alô, Rafael, obrigado, meu parceiro, obrigado, meu amigo. Cerveja Quinas, Gabinesque Performance Training e Agatha Bosco Creative Studios. Andarilho Podcast volta na próxima semana. Valeu! Valeu!